Começa agora mais um Entrevistas DPE e hoje nós vamos conversar sobre a Caravana de Direitos Humanos que irá acontecer nos dias 16 e 17 de agosto aqui em Boa Vista. Por isso mesmo, eu convido a partir de agora para o nosso bate-papo. Evelene Paixão, seja bem-vinda. Olá, é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui hoje, poder falar um pouquinho desse evento muito importante aqui em Boa Vista. Gilmara Fernandes, seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui partilhando esse nosso diálogo, essa nossa conversa hoje para falar da nossa programação da Caravana de Direitos Humanos. Obrigada. É um prazer muito grande receber vocês duas aqui neste momento. Gente, a Evelene e também a Gilmara são coordenadoras deste evento, que realmente é um assunto muito importante, que precisa ser levantados vários dados, várias informações. É um trabalho que já vem acontecendo há vários anos e tem como resultado realmente uma carta de recomendação do que pode melhorar em relação aos direitos humanos. Porém, quem vai explicar melhor para a gente como é que acontece esse evento são elas mesmas. Então, por favor, como é que vai acontecer, gente? A gente sabe que vai ser uma programação vasta, com muita cultura, com muita informação também, não é verdade? É verdade. Então, vamos lá, né? Vamos começar explicando um pouquinho, né? Dessa iniciativa. Acho que o primeiro ponto a gente pode falar que essa semana, agora que passou, né? Nessa semana, inclusive, no dia 12 de agosto, a gente tem um marco que é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, né? Então, essa semana, diversos movimentos no Brasil todo estão realizando diversas ações nessa temática dos direitos humanos, né? Então, Roraima não pode ser diferente, até porque o estado de Roraima, infelizmente, a gente tem um estado que é um estado violador dos direitos humanos. A gente tem, nos últimos anos, a gente vê diversas violações cometidas aqui para diversos segmentos, entre eles povos indígenas aqui do estado de Roraima. A gente vê muitos políticos que são contra, inclusive promovem políticas anti-indígenas. Então, isso é um histórico, infelizmente, que a gente tem no estado de Roraima. A gente tem um estado que é um estado que mais violenta as mulheres no estado de Roraima, inclusive saiu dados recentes falando de estupro de vulneráveis, mulheres, crianças. Além do estupro, tem a violência doméstica que a gente vê, infelizmente, nos noticiários aqui do nosso de Boa Vista, o quão violento é um estado para as mulheres, para os povos indígenas, para os migrantes. Entendeu? A gente tem um estado que é fluxo de migração, porque a gente vive num estado de fronteira, isso é completamente normal, mas a gente vê nos últimos anos esse aumento de violência também contra a população migrante. Então, infelizmente, é um estado que a gente tem que discutir isso mesmo, porque é um estado que tem violentado diversos segmentos. E a gente tem voltado agora para a questão do povo Yanomami, sobretudo, né? Porque a gente viu que nos últimos anos foi decretada a situação de emergência na terra Yanomami, devido ao grande número de crianças que morreram simplesmente por descaso do poder público. Desnutrição, malárias, doenças que são tratáveis. E que, inclusive, a gente originou, a partir dessa ajuda à população Yanomami, a gente formou o Comitê Chapiri. O Comitê Chapiri, ele é um comitê que ele é formado por várias organizações da sociedade civil em apoio às causas do povo Yanomami. Então, a gente, foi constituído ano passado, a gente promoveu pequenas atividades, né? Só que esse ano a gente quer promover essa caravana, né? Debater mais ainda e chamar mais pessoas para discutir essa temática aqui em Roraima. Até porque a gente é um estado indígena, a maior terra indígena do Brasil, que é a terra indígena Yanomami, está aqui em Roraima e no estado do Amazonas, que muitas pessoas até desconhecem isso. Então, a gente quer dar visibilidade a essa temática e discutir essa temática voltada para a população indígena. Claro que a gente tem a população Yanomami porque vive essa situação muito vulnerável, mas a gente sabe que, de fato, as violações que acontecem com as outras etnias, né, que a gente sabe da Raposa Serra do Sol, que é um histórico de violência com essa população. Então, a gente quer trazer essa temática. Então, a gente convida, inclusive, no primeiro dia já do evento, que agora é sexta-feira de manhã, a gente já começa com esse debate. Então, a gente já convida as lideranças, Davi Copenal, Adário e Júlia Ecuana, para falar. A gente vai fazer uma escuta deles, para eles poderem falar sobre isso, né? Ainda sobre essa questão de violência que acontece até hoje, embora a gente saiba que nos últimos anos o governo tem se esforçado para melhorar a situação,
é muito difícil ainda. Então a gente coloca esse debate à tona na mesa e convida pessoas voltadas para os direitos humanos, né, para que a gente possa somar forças. E aí, no final do evento, que aí já vai ser no sábado, ainda que a Gilmara vai falar mais ainda, porque a programação é vasta, mas a gente culmina numa carta, né? Uma carta de repúdio. Infelizmente, a gente não tem o que agradecer, a gente só tem o que repudiar. Repudiar um Estado violador, repudiar um governo, repudiar um Senado, os deputados estaduais, federais, né? Que a gente sabe que, infelizmente, tem lutado contra esses direitos. E um deles, por exemplo, é o marco temporal, né, que a gente vê que está passando aí no Congresso, está passando em vários lugares. Semana passada mesmo, os povos indígenas estavam ali na praça do Centro Cívico, repudiando mais uma vez esse marco temporal que quer tirar os direitos dos povos indígenas, quer tirar o direito desses povos originários. Essa é só a introdução, vou parar de falar porque é muita coisa. A Gilmara vai continuar porque é muito debate que a gente tem, vai ser um debate muito rico. Né? Isso eu estou falando da temática dos povos indígenas, porque a gente também tem a temática dos agricultores, né? Da questão de grilagem de terra aqui em Roraima, que é também gritante. E aí a Gil pode falar mais um pouco também das outras programações que a gente vai ter. Gilmara, foi falado sobre essa questão da escuta. Ouvir, de fato, quem está vivenciando situações faz total diferença para ter um resultado melhor, trazer leis, trazer opções que possa abraçar de uma forma mais humana essa causa? Então, a ideia é isso que a Evilene colocava, né? Nós estamos assim diante de uma situação muito complexa e muito difícil, né? Para os povos indígenas no Brasil inteiro, mas para os agricultores, para o pessoal do campo, da cidade, das florestas. E quando a gente olha para o nosso estado, né, infelizmente a gente vê um estado que ele é totalmente violador mesmo dos direitos, né? Nós temos um governador que fez 2 projetos de lei em favor do garimpo, né? Mesmo a gente tendo aí 4 anos aí do que foi essa questão do massacre, né, no território Yanomami, a questão da saúde, descaso. E aí a gente vem com essa atividade, né, porque o Comitê Chapire, ele é o organizador, mas ele está articulando com várias outras organizações do Estado, né? Então, a gente está dizendo que esse Estado, ele tem situações muito sérias, né? Muito sérias de violações, de violência, né? Então, assim, na sexta-feira de manhã, isso que a Evilene falava, nós vamos fazer escuta, porque nós privilegiamos na Caravana de Direitos Humanos, né, escutar os indígenas, os agricultores, né, do campo, da cidade, da floresta, que estão impactados. São eles que estão sofrendo a violência, né? Então, no primeiro momento, a gente vai fazer essa escuta, né, com os presidentes, diretores de associações, os mais impactados, os mais violentados por esse Estado, né? E aí, depois, no outro momento, a gente vai também ter uma escuta do representante da Casa do Governo, né, que vai estar lá com a gente dizendo, olha, o que o governo federal está fazendo diante de tanto massacre que está acontecendo aqui em Roraima, né? Então a gente vai ter esse momento que a gente acha importante escutar ele também dizendo o que está sendo feito, que atividades, que políticas estão sendo exercidas, né, exatamente para você parar, né, com essa questão das mortes aqui no estado. Então isso na sexta-feira de manhã. Na tarde, lá no auditório do PPG-SOF, na Universidade Federal de Roraima, a gente vai fazer a outra escuta, que é com os agricultores, os assentados, exatamente nessa questão que ela se acirrou mais ainda agora com a questão da grilagem de terra aqui em Roraima, né? Da grilagem de terra. E os agricultores, como eles estão impactados, né? Na questão exatamente de cerceamento, de conflitos, né? Então, eles vão contar isso, vão narrar isso também, né? A Comissão Pastoral da Terra, que está junto com outras entidades, puxando também esse momento, né? Então, nós vamos fazer essa escuta dos agricultores lá também e de várias outras situações. E aí, no mesmo dia, só que às 18h30, a gente vai fazer o lançamento do Caderno de Conflito da CPT, né? E o relatório de violência do CIMI. São 2 instrumentos assim que a Comissão Pastoral da Terra e o CIMI também já, todo ano eles publicam, né? Que é um panorama da violência contra os povos do campo, né? Os assentados, o povo da floresta e os povos indígenas.
Então, por exemplo, nós aqui em Roraima, nós infelizmente estamos com um índice altíssimo da questão de violência contra os povos indígenas. Nós estamos em primeiro lugar em assassinato, 47 aqui em Roraima, né? Então, a gente vai apresentar um pouco esses dados, a gente vai um pouco trazer novamente agricultores, povos indígenas para falar dessa violência. E aí a gente quer fazer esse lançamento, né, desse relatório. E, infelizmente, tanto no campo, com os agricultores e com os povos indígenas, Roraima está numa situação de muita violência e de muita ameaça também para as populações e os povos indígenas aqui em Roraima. A escuta, ela também vai ser aberta para a população de forma em geral. Durante a programação, a população está convidada para participar. De que forma a população pode contribuir? Trazendo denúncias, trazendo relatos também de situações que presenciou. Como é que pode ser? Como é que quem for, né, a partir do momento, agora a gente já deixa o convite, claro, como é que pode contribuir nesse momento? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala da questão Yanomami, né, muitas pessoas perguntam assim, pessoal que veio de fora, quando saiu ano passado aquelas imagens horríveis, né, das crianças, das pessoas, elas não acreditavam. Elas diziam, mas existe isso mesmo? Está acontecendo isso aí? Mas é assim mesmo, Gilmara? Mas como? Como que essas crianças chegaram a um estado de desnutrição muito grave? E aí eu acho que primeiro, por isso que o Chapire é isso. O Chapire, ele quer ser esse comitê que ele sensibiliza, ele informa, ele denuncia, ele coloca a gravidade que está a situação, porque a sociedade roraimense também como um todo, né, não só aqui, mas também, ela não tem conhecimento dessa realidade, né? A gente tem assim os meios de comunicação social hoje muito que não passa de uma forma mais concreta como que está vivendo essa situação. Nós temos mais de 570 crianças que foram mortas nesse período, né? Isso é um número muito maior, porque como você tinha um território que estava sem assistência básica naquele período, é esse número, né? Então, acho que a primeira coisa é a sociedade conhecer, a sociedade saber o que está acontecendo, né? E a gente vai fazer isso, por isso que a gente está colocando as escutas, né? Tanto dos agricultores como dos povos indígenas também. Como ter essa conversa tão importante, como é que entre os agricultores e também as comunidades, entre os povos indígenas, para realmente chegar ali em uma forma que todo mundo consiga se desenvolver num bom caminho? A gente está fazendo justamente esse momento, né, como você mesmo coloca, né, essa escuta para que as pessoas, a sociedade civil tenha clareza do que passa hoje os povos indígenas, sobretudo da terra Yanomami, os agricultores, né, então a gente tem esses dois momentos, pela parte da manhã na sexta-feira e pela parte da tarde, né. No sábado de manhã a gente vai ter uma escuta mais, digamos, qualificada e mais fechada, porque a gente está convidando os movimentos sociais para a gente ter um momento nosso, né? Um momento de quem trabalha de fato em direitos, né, humanos aqui em Roraima, para que eles também possam relatar o que a gente... Porque nós, como por exemplo, eu e a Gilmara, a gente trabalha nessa temática, mas a gente também pode sofrer uma ameaça, a gente também pode sofrer um risco, justamente porque a gente defende esses direitos. Então, a gente está reunindo somente pessoas voltadas que já fazem um trabalho voltado para a questão dos direitos humanos aqui em Roraima para fazer esse momento nosso no sábado de manhã, né? Inclusive, dessa, mais uma vez, de escuta, nós mesmos podemos falar, mas também de proteção. Como eu posso, as orientações, como eu e a Evilene também posso garantir a minha proteção, garantir a proteção da outra, do outro, né, que também está envolvido nesse grande momento, né, de proteção e também envolvido nessa teia que é dos direitos humanos. Então, proteção institucional, proteção da pessoa e relatos muito fortes que a gente vai ter, né? Então, então tem a escuta, imagina, você tem uma escuta dos povos indígenas na sexta-feira de manhã, uma escuta à tarde dos agricultores, que também sabe que sofrem muita violência, e depois no sábado a gente abre para diversos segmentos. Tanto que a gente convidou o pessoal do terreiro, o movimento negro, quilombola, o movimento de mulheres, né? Então a gente vai ter uma escuta melhor, assim, para a gente poder se ouvir entre a gente mesmo. Porque depois de a gente trabalhar com essa temática, mas e a gente? Como é que também a gente se vê dentro desse trabalho, né? Então é um momento de se acolher e de se apoiar também. E aí a gente está fazendo
uma inscrição mais detalhada dessas pessoas que vão estar com a gente no sábado de manhã. E aí, enfim, é só e também assim dizer que nessa questão do sábado de manhã, nesse que a Evelyn colocava, que vai estar também com a gente várias entidades, né, que atuam, trabalham com a questão da defesa dos direitos humanos, porque aqui em Roraima as pessoas mais ameaçadas são lideranças indígenas, né, são elas que estão sendo ameaçadas, né, que tem que ter proteção, né, que elas têm que ter todo um cuidado. E, infelizmente, a gente tem esse cenário aqui em Roraima, né, das lideranças indígenas estando ameaçadas e elas têm que ter todo um cuidado, mas também outras entidades e associações que têm pessoas também ameaçadas, né? Então, por isso que a gente vai fazer essa questão da escuta e a proposta nossa, como já foi colocada, é fazer essa carta, né, de repúdio, mas dizer assim também, né, tanto a Rutucara, porque a Rutucara, ao longo desses últimos anos, mais de 5 anos, a Rutucara fez extensas denúncias, né, ofícios, mandou carta, fez denúncia, mandou para a ONU, na sessão da ONU, né? Então, quer dizer, todo mundo sabia das violações que estavam ocorrendo aqui no estado, né? Então, seja por carta, por denúncia, por vários tipos de pronunciamento. E agora a gente vai exigir, né, que o governo cumpra, porque a Constituição de 88 ela é muito clara, né? Ela fala proteção e fiscalização dos territórios indígenas. Então, a gente não está, os povos indígenas, nós também não estamos exigindo nada que a gente está inventando, está na Constituição Federal, né? Então, cabe à FUNAI a proteção, a fiscalização desses territórios. E a gente precisa garantir isso, né? Porque a gente está vendo que quando você não faz isso, os povos indígenas e os agricultores são os mais afetados também. Muito, né? Sim. Inclusive, vocês vão apresentar, como você mesmo já tinha relatado, agora mesmo durante a nossa conversa, que vão ser apresentados dados, inclusive de pesquisas dos anos anteriores, informações que demonstram toda essa situação e questões que precisam melhorar, precisam de uma atenção especial de todos nós. Também durante a programação, além desse debate, além dessas falas tão importantes, vai ter a presença de grandes nomes como Davi Copenaua, grandes lideranças que trazem esse peso e essa responsabilidade ainda maior de falar sobre esse tema tão relevante para a sociedade. Sim, o Davi Copenaua, ele é uma liderança reconhecida, inclusive mundialmente, né? Há muitos anos ele vem lutando pela causa dos povos da terra Yanomami, que são as etnias Yanomami e Ecuana, né? São 2 etnias, mas também é essa grande figura que luta pela proteção dos povos indígenas de uma forma geral, pela Amazônia e tudo. Então, como a própria Gilmara falou, ele é presidente da Rutucara Associação Yanomami há muitos anos e ele tem feito essas denúncias no mundo todo para lutar e salvar a vida desse povo. Imagina se não tivesse feito essa luta toda. E tanto que ele também garantiu até mesmo a homologação dessa terra, que é a maior terra indígena do Brasil e do mundo, na verdade. Não existe outra terra maior do que a terra Yanomami. Então ele tem lutado muito, ele tem muita visibilidade. E a gente traz ele para esse debate junto com a gente, para ele falar, porque ele é um xamã também, ele é um mestre, ele é uma liderança, né, que tem uma outra visão de mundo, de como preservar a natureza a partir da visão dos povos indígenas. Né? Ele é escritor de livros, então a gente vai ter esse momento muito importante com ele, ouvindo outras lideranças também. Então é uma oportunidade, inclusive, que a gente vai ter de poder ouvir o Davi Copenaua, de poder ouvir outras lideranças que vão estar ali, de fato, testemunhando o que eles vivem na pele, né? Que é toda essa violação de direitos e que ele, com seus quase 70 anos de idade, tem vivido e lutado durante esses anos. 70 anos de muito aprendizado, de muitas vivências que trazem todo esse resultado que a gente consegue observar, que ele vai relatar. E também na programação, nós vamos ter uma programação voltada para a demonstração cultural. O que a gente pode ressaltar sobre isso? Então, a gente pensou também, né, assim, fazer esse momento cultural, que é um momento também que a gente coloca, né, para a sociedade toda, né, que a gente quer abrir para os movimentos sociais, mas para a sociedade toda, né, de Roraima, né, de Boa Vista, para comparecer. Então, ela vai ser sábado à tarde, né, nós vamos começar ali pelas
momento cultural mais às 17 horas, né, Evelene? Aí às 16 horas. E aí a gente vai ter, assim, lançamento, né, dos livros O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, que é da antropóloga Hannah Yamuja, né, que ela vai trazer. Os Diários Yanomamis também, né, que é uma publicação feita pela Rutucara, né, que também vai estar com a gente, Diários Yanomami, Testemunhas da Destruição da Floresta. Também nós vamos estar com lançamento, também vai ser comentado. A gente vai ter uma apresentação de uma peça, né, que também vai ser nesse dia. E a gente vai ter atrações musicais, né, com o mago Reuere e a Foché dos Filhos e Filhas de Iemanjá. Então vai ser uma programação assim muito muito bacana, né? Porque é importante também que a gente apresente, né, a questão dos livros, das músicas, e o Comitê Chapire viu que isso é muito importante, né? Porque a gente às vezes as pessoas não conhecem os livros, não sabe o que está sendo, por exemplo, Diários Yanomami, são os próprios Yanomamis, né, que fizeram, claro, foi sistematizado, mas são eles, né, a produção que eles do registro e tal. E aí vai ser muito interessante, porque a gente vai ter esse momento cultural assim, né? Com a peça, vai ter a questão de livro, vai ter música ao vivo, né, Evelene? Vai ser um momento assim muito bacana que a gente está preparando com muito carinho, e esse é um espaço aberto, né, assim, que a gente quer convidar todos e todas para participar assim desse momento também. Eu complemento a Gilmara porque, assim, como a gente vai passar praticamente 2 dias discutindo temas muito pesados, né, que são as violações de direitos humanos dos povos indígenas, agricultores, mulheres. Tem um sábado de manhã que a gente sabe que vai ser um sábado muito rico, que todo mundo vai poder fazer essa partilha, né, das suas vivências dentro dos direitos humanos, mas a gente também quer dar uma respirada. A gente também quer respirar, a gente também quer mostrar que a cultura fortalece, né, que mostrar que por meio da cultura a gente também pode fazer suas manifestações de protesto, né, inclusive até os filhos e filhas de Iemanjá, eles vêm de um terreiro, né, mostra que por meio da cultura você combate a intolerância religiosa, né, mostra que por meio da cultura você lança um livro, que inclusive nesse livro Diários Yanomami, o Dário Copenau vai estar junto com a gente para poder falar um pouco como foi construído esse livro, que foi feito por pesquisadores Yanomami que estão dentro da terra Yanomami. Porque muitas vezes você até acha, eles sabem ler e escrever. Sim, eles sabem ler e escrever. E eles escrevem e eles lançaram esse livro. E a gente vai estar mostrando esse livro também para a sociedade, que é da importância, que é valorizar também pesquisadores. Inclusive dentro da Terra Yanomami a gente tem um filme, né, o Mariri também, Isso, A Árvore do Sonho, que é do cineasta Yanomami. Então a gente vai mostrar toda essa cultura, né, porque a gente também respira a cultura, a gente também é cultura. Né? Então, se a gente não tivesse esses temas para tratar, a gente também estaria respirando melhor e estaria melhor. Mas a gente debate os temas também dos direitos humanos, mas a gente também mostra que a arte, ela dá esse respiro para a gente, ela traz essa alegria, e por meio da arte também a gente pode fazer um protesto. Sim. Inclusive vai ter também, durante os próximos dias, o lançamento de um filme, um documentário que mostra uma homenagem que aconteceu no Carnaval do Rio de Janeiro. Inclusive, estudantes podem participar e assistir a estreia aqui em Boa Vista. Me conta mais sobre isso. É isso aí. Bom, não faz exatamente parte da Caravana dos Direitos Humanos, né? Mas é um evento que também vai acontecer na sexta-feira, dia 16 às 18h30. É organizado pela Rutucara Associação Yanomami, o Instituto Socioambiental. E a gente vai estar lançando o filme Yatemishoa. Ainda Estou Vivo, significa, né? Porque foi uma homenagem que a Escola do Salgueiro fez esse ano mesmo, no Carnaval desse ano 2024, para homenagear o Davi Copenau, para homenagear os povos da terra Yanomami, e uma forma também de demonstrar quem são os povos. Que é um povo da alegria, é um povo do vermelho, é um povo da festa, não é um povo do sofrimento, não é um povo do garimpo. Né? E eles vêm levantando essa grande bandeira que é fora garimpo da terra Yanomami, fora garimpo das terras indígenas. Então, a grande bandeira, né, dos povos da terra Yanomami é esse lema, fora garimpo. Então, aconteceu essa homenagem e agora foi finalizado esse documentário desse registro dessa homenagem, que Davi Copenau visitou o Morro do Salgueiro, visitou a população negra do Rio de Janeiro, que também sofre há muitos anos com todo esse caso do Estado. Então foi uma troca de vivências muito bonita entre os povos indígenas e o povo negro do Salgueiro. E a gente vai mostrar isso em forma de filme na sexta-feira.
E alunos podem se inscrever da Universidade Federal de Roraima, da UER e do IFE. Tem um cadastro que eles podem entrar, se quiser entrar na página da Rotokara, que é Rotokara_Yanomami, né? Tá todas as informações ali no Instagram. E as pessoas podem se informar e fazer preencher o formulário e participar dessa sessão especial, onde vai ter inclusive a presença também do Davi e de outras lideranças que estiveram no Carnaval do Salgueiro e vão poder relatar um pouco como foi a emoção também de estar ali somando lutas com outros segmentos. Olha aí, gente, próximos dias de muito debate, de muita cultura e de muito crescimento quando se trata do assunto direitos humanos. Bom, eu gostaria de perguntar agora, já caminhando para finalizar o nosso bate-papo, onde que a população pode acompanhar o desenvolvimento, né, desse trabalho, porque não termina quando termina, podemos dizer assim. Vai ser feita a carta e realmente a gente espera resultados muito positivos sobre tudo isso. Como é que a gente pode acompanhar? Então, olha, a Caravana dos Direitos Humanos, ela está dentro de uma outra programação maior, que é da Semana Social Brasileira das Pastorais Sociais, que ela tem uma atividade também que é o Grito dos Excluídos, que é o dia 7 de setembro, né? Então, é um momento que todo mundo dos movimentos sociais, entidades, organizações, instituições, vai para a rua, exatamente vai denunciar mais ainda a questão da violência contra os povos indígenas, contra diversos outros segmentos, né? Então, ela é uma continuidade que vai até o dia 7 de setembro, que é o Grito dos Excluídos. Então, é um momento que a gente convida também a sociedade para participar, né? As pessoas que sofrem, as minorias, as pessoas que estão realmente sendo violentadas, né? A Evelene falava aqui da situação das mulheres, o alto índice de violência contra as mulheres aqui no estado, criança e adolescente, a situação de estupro, né? A questão da desassistência da saúde. Então, tudo isso impacta a nossa vida, né? Então, a gente faz esse convite que as pessoas participem também. Como vai participar da caravana, né? A caravana é isso. Sexta-feira tem a escuta, né, do povo Yanomami, né? Vai ser ali na rua Floriano Peixoto, 402B Centro, ao lado da Rádio Monte Roraima e da Escola São José. Tem um prédio ali já histórico, né? Ali também é um prédio tem uma simbologia muito importante. E à tarde e à noite vai ser no auditório da Universidade Federal de Roraima, lá do PPG-SOF, né? Que a gente vai estar abordando o tema. E no sábado de manhã, de novo, ali na Floriano Peixoto, a gente vai fazer essa escuta. E a parte teatral também, que vai ser cultural, que vai ser ali também no mesmo prédio, né? Então, eu acho que é o momento das pessoas se aproximarem, é o momento das pessoas escutarem, né? E a gente quer ressaltar isso muito grande, né? Que o Davi Copenaua, ele se tornou, e ainda bem, né? Um grande tradutor do mundo dele para o nosso. Para a gente poder compreender o que ele pensa sobre a terra-floresta, o que é para ele chama a gente, né, o povo da mercadoria, né? Mercadoria. E ele fala assim com muita sabedoria, que não é mudanças climáticas, é vingança climática, né, que a gente está fazendo. Toda a destruição que está sendo feita pelo garimpo dentro da terra indígena Yanomami, ela tem um efeito, né? Infelizmente, mais impactado para o povo que vive dessa floresta, mas também para nós. Nós temos aí a situação da contaminação do mercúrio, né? Que a gente daqui a pouco, infelizmente, vai ver o que isso quer dizer também para a sociedade, para nós também, né? Que a gente come peixe, que a gente bebe água, que a gente está na questão dos rios, dos igarapés. Então, os direitos humanos é para todos nós, né? É para todos nós, mas exatamente para aqueles mais vitimizados, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar a questão da sociedade roraimense e colocar os povos indígenas como uma grande riqueza dessa diversidade, da pluralidade que a gente vive aqui, né? Então, é um privilégio que a gente tem, né? Os povos aqui em Roraima, né? Que a gente conta com isso e que a gente precisa defender e fortalecer os seus direitos. Até porque defendendo os povos indígenas, a gente também está se defendendo, né? Exato, a gente sabe que, por exemplo, as terras indígenas, elas são as terras mais preservadas do mundo. Então, onde você sabe que tem terra indígena, você sabe que tem preservação ali. Então, eles estão protegendo a terra e estão nos protegendo também. Eu acho que só para destacar também na fala da Gilmara, né, são 2 lugares que vão acontecer a Caravana dos Direitos Humanos, né, que ela já explicou, que vai ser ali na rua Floriano Peixoto, ao lado da Escola
São José e da Rádio FM Monte Roraima. E no sábado, na sexta, né, vai ser lá, começa lá, né, o evento, e depois vai para a Universidade Federal de Roraima, aí à tarde já é lá. E no sábado volta, né, para Floriano Peixoto, né, só para não confundir as pessoas e achar que, já tô aqui no PPG Sof. Não é, só sexta-feira, à tarde e à noite que vai ser no PPG Sof. O restante vai ser na Rua Floriano Peixoto, que inclusive é um antigo prédio do Nós Existimos. Nós Existimos foi um grande movimento que aconteceu aqui nos anos 2004 de apoio à homologação da Raposa Serra do Sol. Foi um grande movimento que foi criado aqui pelos movimentos sociais para a homologação da Raposa Serra do Sol e que deu muito certo, que aconteceu a homologação, né? Que até hoje, inclusive, está até ameaçada, uma vez ou outra sofre ameaça de violência e tudo, mas que também foi um movimento muito forte. E a gente quer voltar a esse movimento de apoio à população indígena, porque se a gente não apoia, né, a gente vê que eles já são violados e continuam mais violados ainda. Então, por isso, essa grande união das organizações, dos movimentos sociais em apoio às causas dos povos indígenas aqui em Roraima e a diversas outras causas, né? Que a gente sabe, violência contra a mulher, indígenas, agricultores, né? Que, enfim, a gente já falou sobre isso, mas é difícil o nosso estado, muito difícil ainda, mas que a gente continua aqui e segue lutando. Uma luta que busca reduzir esses índices, né, tão alarmantes. Que inclusive era isso que eu ia falar, porque não é uma coisa que a Evilene está falando, de Mara está falando. Tem dados, existem relatórios, entendeu? A própria Rutucara fez vários relatórios do avanço do garimpo na terra indígena Yanomami. O CIMI, todos os anos, o CIMI lança o relatório de violência contra os povos indígenas. E o relatório que se tem desse ano demonstra que o estado de Roraima é o estado mais violador, o estado que mais matou povos indígenas, o estado onde mais aconteceu morte de povos indígenas. E a Comissão Pastoral da Terra é onde também todos os anos lança o relatório de violência no campo, conflito no campo. E que Roraima também, infelizmente, é um estado que tem sempre aparecido nesses dados, porque a gente sabe que a violência no campo aqui também é muito forte há muitos anos. Perfeito, gente. Realmente um assunto que vai ganhar esse destaque nesse evento. Então, eu gostaria de perguntar algo que a gente esqueceu de ressaltar, que você gostaria de mencionar para a gente finalizar? Acho que colocar isso que a Evilene colocava, né? Nós não colocamos quando essa caravana ela foi construída exatamente para você fazer essa denúncia, né? Que infelizmente aqui, não só aqui, mas também no Brasil todo, né? Segundo os dados do CIMI agora, a violência contra os povos indígenas, ela só acirrou, né? Se a gente olha os Guarani Kaiowá, se a gente olha ali os Caingangue, né? Do sul e sudeste do Brasil, infelizmente a gente tem um cenário terrível, né? De muita violência, de massacre, de atentado, de assassinato. E a caravana, ela quer ser um pouco isso, a denúncia, mas ela também quer ser essa esperança, né? Que é a resistência dos povos indígenas e a resistência do povo Yanomami, a resistência dos povos que vivem aqui em Roraima, né? Que habitam originalmente há muitos anos essa questão do território. E a caravana quer ser isso, ela quer ser denúncia, mas ela também quer ser resistência, colocar a resistência dos movimentos sociais aqui em Roraima. E acompanhar as redes sociais, né? Porque a gente também tem a rede social aí do Comitê Chapiri, a gente está divulgando ali no Instagram, só clicar mesmo lá, Comitê Chapiri, que a gente está divulgando a nossa programação da caravana, e também vocês podem acessar o Instagram da Rutucara Associação Yanomami, que a gente também divulga diversos temas voltados à questão da população Yanomami. Tudo disponível ali para que as pessoas possam se apropriar ainda mais desse trabalho, né, que a gente faz aqui com a população Yanomami no estado de Roraima. Muito obrigada pela entrevista. Desejo um excelente evento que traga resultados positivos para toda a população do estado de Roraima. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Isso, obrigada também. Só lembrando, sábado à tarde, todo mundo é convidado para a nossa programação cultural, que vai ser muito bacana, venda de artesanato, lançamento de livro, atrações musicais, teatro, então vai ser super lindo. Vai ser filme. Lindo. Então a gente convida vocês para sábado à tarde, ali na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Escola São José,
para vocês prestigiarem também esse momento, né, de cultura, de fortalecimento também e de apoio aos grupos culturais aqui em Roraima. Perfeito, gente. Convite feito. Agora realmente é só participar, prestigiar. Quem não puder comparecer, acompanhar nas redes sociais e estar sempre bem informada. É como eu sempre digo, informação é poder. E se a gente busca diretamente nas fontes oficiais, como no Instagram, né, de quem realmente está ali atuando, faz total diferença. Obrigada mais uma vez. A gente que agradece pelo espaço. Obrigada. Obrigada, assim, em nome do Comitê Chapire, né? A gente agradece pelo espaço e a gente convida todo mundo a participar. Obrigada. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Você pode acompanhar assuntos de interesse público pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Lana Francis e até a próxima.